Fala pessoal, Latos falando. Pessoal, vamos lá para mais um Falando Francamente. Hoje a gente está aqui com um convidado especial aqui, o Paulo Matias. Paulo, obrigado pelo convite aí. Tudo bem, meu? Tudo bom? Como é que vocês estão? Pelo convite certo? Não, né? Obrigado por aceitar o nosso convite, né? Imagina, um prazer imenso estar aqui. O Paulo Matias é apresentador, né, da Jovem Pan, comunicador, né, e churrasqueiro também, né? A gente vai falar sobre isso aí também, porque me interessa muito. Churrasqueiro um pouco mais ou menos. Melhor apresentador, eu acho. Se eu fizesse só churrasco na vida, eu ia morrer de fome, talvez. Meus churrascos são meio sem picanha, sabe como é que é, né? Aquela coisa menos glamurosa ali. Tudo bem. A gente vai falar sobre o churrasco, que eu gosto também. Mas Cara, sabe que eu tenho muita curiosidade desse mundo de comunicação, né? Porque você acaba convivendo com muita gente, você acaba falando sobre N assuntos, né? É verdade. Assuntos, às vezes, que a gente gosta de falar, assuntos que a gente não gosta tanto, assuntos leves, assuntos pesados. E como que é viver esse dia a dia de comunicador, né? Até porque no formato que você trabalha, né, no Morning Show e também era do 3 em 1, você acaba vivendo com muito conflitos de opiniões, né? E como que é o dia a dia disso, conviver, termina o programa, é amigo e tudo bem, ou fica uma rusga? Como que é lidar com... Até uma coisa que a gente estava falando nos bastidores aqui, essa coisa de conflito, de ter que, muitas vezes, ser o intermediador do conflito, mas às vezes você acaba se encontrando no meio desse conflito, né? Cara, fazer uma comunicação diária, assim, apresentar um programa diário, ele é completamente de você apresentar um programa uma vez por semana, ou de você gravar um determinado dia da semana e isso ser exibido ao longo de um mês. Fazer um programa diário é como se fosse você ter uma outra família, um outro local, que você vai ser obrigado a se relacionar de alguma forma, que você vai ser obrigado a conversar e que, de alguma forma, você precisa compreender que aquilo ali vai fazer parte da tua rotina, do teu dia a dia. E aí você tem várias maneiras de interpretar isso. A primeira maneira que você pode interpretar eu vou interpretar como se isso fosse apenas um trabalho específico e não vou me envolver pessoalmente. A segunda maneira vou fazer com que aquilo faça bem para o meu dia, né? Mas quando você fala se envolver pessoalmente, você fala não se posicionar? Não se posicionar, não criar nenhum tipo de vínculo, não fazer nenhum tipo de amizade com as pessoas que ali estão. Ser um cara meio off ali, entendeu? A outra possibilidade é você se envolver, você fazer amizades, você conviver mais com essas pessoas que estão todos os dias com você, tanto na direção quanto no elenco, enfim. Eu sempre optei por fazer dos programas que eu faço uma extensão da minha casa também. Por uma razão, porque eu acho que no momento em que a gente compreende que nós que estamos lá todo santo dia fazendo comunicação, que aquilo ali é uma extensão da nossa casa e que a gente vai ficar ali por uma quantidade de tempo significativa do nosso dia, que aquilo vai despender uma energia muito grande, você lida, eu acho que de uma maneira um pouco mais fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive que lidar com muita gente que eu discordava. Muita gente que eu discordava. E eu tinha na minha frente inúmeras possibilidades. Uma delas era de chegar e falar, pô, esse cara é um bosta. Ou, putz, que esse cara... Sabe, eu vou bater de frente nesse cara. Eu tinha essa possibilidade. Ou eu tinha a possibilidade de entender o seguinte, esse cara vai estar junto comigo durante um bom tempo, uma boa quantidade de tempo, e eu vou tentar tirar o melhor dele, vou tentar achar algum tipo de convergência ali, vou procurar ter uma boa relação, sem nenhum tipo de atrito e um conflito que venha a inviabilizar o trabalho que eu faço. Então, quando eu me refiro dessa extensão, é justamente você transferir aquilo que você tem de melhor de casa, que é a tentativa do bom relacionamento, algum tipo de apreço por uma determinada pessoa, para o lugar que você trabalha. O programa diário é muito foda. É muito difícil. Vocês não fazem ideia do quanto que é difícil fazer um programa diário. Porque o programa diário, você necessariamente depende do noticiário,
O programa diário, por muitas vezes, ele tem altos e baixos, fases específicas, dias em que você tem muita audiência, dias que você não tem audiência, dias que você está relativamente bem, dias que você está relativamente mal. E você tem que estar firme ali. Todo dia. Todo dia, firme ali e transmitindo para as pessoas. É comigo o negócio. Vem que aqui você está seguro junto comigo. Então é muito desafiador assim. E nós somos seres humanos. Tem dia que vocês acordam bem, né, cara? bem, tem dias que vocês acordam mal, tem dias que vocês têm problema em casa, tem dias que não tem dia que você ganhou muito dinheiro, tá felizão, tem dia que você perdeu dinheiro, você tá mal. Faz parte da vida. A vida é assim, altos e baixos. A vida é um eterno alto e um eterno baixo. E se você não sabe lidar com isso... Agora, o diário é muito mais complicado. Você tem que estar bem todo dia. Porque você tem que estar bem todo dia e você tem que, de alguma forma, dar resultado ali todo santo dia, né? Então tem uma pressão também externa de audiência. Então você para não ficar louco, porque isso, ao longo aí de um período, todo santo dia... pressão de um lado, de outro. Se você não tem uma certa estabilidade e se você não tem aquela mentalidade que eu falei no início da nossa conversa de que, porra, eu vou enxergar isso aqui de uma outra forma, sabe? Eu não vou enxergar isso aqui para chegar e começar a falar mal dos fulano, do ciclano, ou vou pro pau porque eu não concordo com o cara. Se eu não tiver uma visão um pouco acima disso e a longo prazo, ninguém permanece ali. É impossível. Não sustenta, né? Não sustenta. Nós fazemos aqui também um programa diário, né? Tá certo que o público é um pouco mais direcionado, especialmente para o mercado financeiro, né? Mas pelo mesmo motivo, a gente acaba sofrendo um pouco com alguns julgamentos. A gente passou por uma eleição bastante conturbada e super dividida, né? A nação ficou dividida, é natural. Nosso público é do mercado financeiro, então a gente acaba transpondo algumas barreiras ali e a gente acaba não dando opinião, mas sim simplesmente traduzindo o que aconteceu no dia com uma linguagem um pouco mais tranquila para o público. Só que mesmo assim a gente também acaba sendo julgado. Olha, você é de esquerda, você é de direita, mas eu estou simplesmente repassando uma informação. Isso com o público direcionado. De repente, com vocês, você tem uma gama muito grande de pessoas de vários cenários. Eu, também assim, acontece? Pô, cara, eu sou um cara que eu não sei, porque tem... eu acho que eu faço o melhor no que se refere a longo prazo. Uhum. É uma coisa que eu sempre deixei isso claro na minha cabeça. Assim, tenha consciência daquilo que você é, daquilo que você defende e não entre em ondas. Eu nunca fui um cara que entrou em onda. Seja onda bolsonarista, onda petista, onda... Eu sempre fui um cara que fui... a onda vai passar e eu vou ficar firme aqui, entendeu? Eu não passa, né? Eu não vou deixar até porque me levar você sabe que é só uma onda, né, cara? Então, se você vai só naquela onda, você vai ser sempre taxado por aquela onda. Então, mas aí que tá. Eu sou chamado assim diariamente de comunista por quem é mais bolsonarista e sou chamado praticamente que diariamente de bolsonarista por quem é mais à esquerda, mais comunista, né? Mais, sei lá, tem ideias vertentes de esquerda. Então, eu consigo ser xingado dos dois lados. Eu gosto disso. Eu gosto e quero intensificar cada vez mais isso. Porque eu não quero construir a minha carreira de maneira nenhuma. Eu tô com 32 anos. Eu não quero construir minha carreira baseado no fulano, no ciclano, no beltrano. Eu quero que as pessoas me sigam por aquilo que eu penso. Não pelo fato das pessoas virem a concordar comigo porque eu estou apoiando um determinado projeto específico. Não, eu quero que elas gostem do Paulo. Ah, Paulo, mas isso aí, se comparado com uma influenciadora ou um influenciador que vai lá e tem um discurso mais aguerrido, isso aí não conquista uma quantidade grande de pessoas hoje em dia. Não tem problema. A longo prazo. Eu não estou pensando em conquistar o máximo de pessoas agora. Eu estou construindo uma carreira. E eu quero ter diálogo tanto com a esquerda, eu quero ter diálogo com a direita. Eu tenho clareza daquilo que eu penso. Se você olhar para mim e falar, mas o que o Paulo pensa? O Paulo é um cara muito mais liberal. O Paulo acho que pode ser interpretado assim como um cara muito de centro-direita. Eu tenho uma visão um pouco mais à direita. Mas eu dialogo com a esquerda, eu sento para conversar com a esquerda numa boa. Eu não vou xingar a esquerda, falar que a esquerda só tem comunista. Eu nunca fui disso. Não é
Não é o perfil do Paulo isso. Tem gente que gosta de fazer isso, mas eu nunca fui assim. Eu sempre procurei ser um cara mais do diálogo. E assim, eu acho que eu acabei construindo ao longo desse tempo uma figura muito de mediador. Sim. E o mediador, ele tem esse olhar um pouco mais de diálogo. O que hoje em dia é muito difícil, mas eu volto a insistir. A lógica que a gente viu passar no Brasil de, sei lá, nós vivemos um ápice de polarização que foi um negócio assustador, assim, né? Nos últimos 4 anos. Famílias rachando ao meio, amigos deixando de se falar por conta do político, cara. Quando eu vejo isso, é um negócio assim, eu fico pensando no Bolsonaro e no Lula. Se eles estão pensando nos caras, assim, os caras devem... Um pega a joia, o outro vai lá, faz mensalão, o outro, sabe, os caras estão só se aproveitando da gente, a gente brigando pelos caras. Eles nem sabem que a gente existe. Vamos pro inferno. Eu sempre fui dessa tese. Vai tomar no seu cu que eu vou brigar por político. Desculpe o palavreado, mas assim, fique à vontade. Eu olhava aquilo durante a campanha e falava, cara, como que pode as pessoas se deixarem levar por essa via, assim, cara, nunca que eu vou deixar um político rachar uma amizade sólida que eu tenho de um cara que convive comigo há anos, porque o cara optou pelo Lula. Foda-se. Posso discordar do cara, mas beleza, ok, faz parte da vida. Bola pra frente. Assim, Não, e bola pra frente, vamos embora. Próxima etapa, entendeu? Isso não vai mudar ou mexer. E eu vi muita gente com sentimento na história, né? O que eu acho que, a gente viveu essa fase e eu acho que nós estamos vivendo agora a evolução dessa fase. A sociedade, ela tá evoluindo de alguma forma e tá percebendo do tipo, putz, não vai rolar, entendeu? Vamos ter que diminuir um pouco os ânimos, passar a sentar mais junto na mesa, dialogar e tentar fazer um negócio que seja diferente. Voltar para o grupo do WhatsApp? Eu acho que vai passar por um processo de transformação e de mudança, entendeu? Não sei quanto tempo vai demorar isso, mas eu já estou sentindo uma transformação real. Assim. A gente vê isso refletido muito em comentários nas redes sociais, até em audiências, determinadas audiências, algo que não dava tanta audiência hoje passou a dar. As pessoas elas estão mudando, né? A sua visão, o seu comportamento, e muita gente reconhecendo o erro, que eu acho que é bem legal. Assim. Muita gente falando, puta, cara, eu não faço isso nunca mais, entendeu? Agora, obviamente que vai ter uma quantidade de pessoas ali que vai continuar muito ativa e tal no processo, mas o que eu não acho ruim, tá? A politização, ela foi muito positiva no Brasil, assim. Só de falarem sobre política... As pessoas não falavam de política. Exatamente. Só que eu acho que a gente exagerou no ponto, não de falar de política, ideologia, mas de babar o ovo dos caras. É isso que sempre me deixou incomodado, entendeu? Seja de um lado ou seja do outro. Puta babação de ovo. Eu não gosto. Acho que já foi essa fase. Político é funcionário, meu amigo. Político é funcionário. Não é seja de direita, alguma de coisa esquerda, para de você. centro. Eu já trabalhei na área pública, eu vi o que é aquilo. Cara, se as pessoas elas não compreenderem que político é funcionário... E não herói, né? Nós vamos continuar sendo uma sociedade serviçal desses caras que estão simplesmente, por muitas vezes, eu não vou generalizar todos, mas uma boa parte, só querendo mamar na teta estatal. Infelizmente... É isso que acontece. Eu acho que não dá para generalizar mesmo, mas de fato eu concordo com generalizar, você. Eu jamais generalizaria, mas eu acho que existe hoje uma quantidade grande de políticos que, cara, estão um pouco se importando, entendeu? Para as pessoas. Os caras só pensam na perpetuação de poder. E eu acho que não é possível que as pessoas não vão acordar para isso e olhar e falar, pô, vou lá, vou votar, vou participar, mas não vou babar ovo. Você acha que a internet ela veio para ajudar ou ela mais atrapalhou nesse sentido de politização da população? Eu acho que os dois, né? Eu acho que eu olho sempre pelo lado positivo. Acho que a internet ela colaborou muito para fazer a informação chegar mais rápido, né? Sim. Eu acho assim, cara... Prós e contras. Se você olhar a longo prazo, televisão aberta está diminuindo a cada dia. Drasticamente. A cada dia está diminuindo. Aí as pessoas vão me falar assim, mas a Globo faliu. Que Globo faliu, meu amigo? Você não sabe o que você está falando. Se você for analisar, sei lá, os níveis de audiência, ainda você tem a Globo liderando na TV aberta e as outras emissoras ali embaixo disputando um segundo lugar, determinado horário específico. Mas o que dava 40 pontos de audiência, hoje dá 20.
E não é a Globo que faliu, são as pessoas que estão olhando agora e preferindo talvez um Netflix, um YouTube, que é mais barato. Por isso que a maioria das emissoras estão investindo em streaming, né? Sem dúvida. A Jovem Pan faz isso, a Globo faz Foi isso. a pioneira, né? A Jovem Pan no streaming. Foi a emissora que começou e não é à toa que teve o sucesso que teve, né? No YouTube, com canais com milhões e milhões de inscritos. Mas eu acho que tem uma mudança comportamental das pessoas aí no que se refere à comunicação e quem não tiver atento a essa mudança vai ficar para trás. Isso eu não tenho dúvida. Isso é fato. Já puxando esse gancho político, né? Por favor. Acho que a gente que é do mercado financeiro, a gente olha muito política, eu gosto muito de política, particularmente, mas entender política, não tem, a gente não procura não ter ideologia nenhuma, né? Até porque pra gente, se eu gosto do A ou do B, tanto faz. O que importa pra gente é saber o que o A ou o B está fazendo, qual reflexo na economia é isso e como a gente pode tirar proveito disso. Ponto. Mas esse é o nosso grande objetivo. O mercado, ele tem uma ideologia dele. Tem, porque o mercado, quando ele fala ideologia... Não uma ideologia partidária, eu me refiro. Uma ideologia do mercado. A ideologia do mercado é que a economia vá bem. Né? E essa é a ideologia do mercado, que a gente tenha um fiscal organizado, que a gente não tenha roubalheira, que a gente tenha projeções positivas para crescimento da economia. Seja previsível. Né? Seja previsível. O mercado gosta de previsibilidade. Né? E não previsibilidade negativa, previsibilidade positiva. Claro. Né? Então, ou seja, de crescimento, tudo. Por isso que quando está numa corrida eleitoral, o mercado não é que ele escolhe A ou B. Ele olha qual tem o melhor projeto, qual tem mais capacidade ou pelo menos mais intenção trazer essa previsibilidade. De trazer essa previsibilidade, de fazer o país crescer e tudo mais. Né? Então não é se é Lula, se é Sim. Bolsonaro, se é o Zezinho, se é o Guinho. Né? Então tem muito isso, a gente olha para isso. Por isso que quando está na corrida eleitoral, eu estou no mercado há 22 anos. Então já passei por todos os cenários possíveis. Era Dilma, Lula 1, Lula 2, impeachment de Dilma, Bolsonaro, Temer, peguei um processo do Temer, que na minha visão foi o cara que mais se preocupou em criar regras ali para que futuramente as coisas andassem bem, enfim. Então eu peguei o processo de todos esses caras. E durante todo o processo de todas as eleições, a nossa grande preocupação, eu digo, o mercado como um todo, era saber assim, cara, qual que tem o projeto menos pior. Não é nem que assim, quem tinha o melhor projeto, porque é difícil você olhar para a política e falar assim, não, esse cara é perfeito, esse vai resolver todos os problemas. Não sei se você compartilha dessa visão, mas é difícil você olhar, até porque... Não tem perfeição. Você não vota tem. no menos pior, né? Exato. Até porque quando a gente elegeu um presidente, o presidente sozinho não é nada. Claro. Né? Tem quem é o presidente da Câmara, quem é os partidos que estão apoiando, tem uma sequência de coisas que envolve isso. Mas a preocupação nossa sempre era qual que é o menos pior e qual que pode ter o projeto que pode dar mais direcionamento, mais horizonte, mais previsibilidade para a economia. Né? E posso falar sem medo de errar, todos frustram o mercado. Sim. Todos. Literalmente todos frustram o mercado. Por quê? A hora que está no poder ali, amigão... Outro papo. É outro papo. É outro papo mesmo. Então, por isso que a gente não tem essa ideologia, porque, como você falou bem, cara, não adianta você ter essa coisa de político preferido, porque o cara ali, ele tá olhando pro próprio umbigo ali, tirando proveito da situação e como que ele tira partido de tudo aquilo. É difícil, não vou generalizar também, mas são muito poucos ali que estão ali a fim de fazer a mudança, estão dando sangue para que as coisas, vamos dizer assim, funcionem como deveriam ser, né? Que aí é assumindo o papel de funcionário da população e vou trabalhar em prol da população. Né? Então, é muito em cima disso. Então, assim, a gente olha com o olhar aberto a situação. Então, assim, se a gente tiver que falar do Lula, a gente fala do Lula. Se a gente tiver que falar do Bolsonaro, a gente fala do Bolsonaro. Não é nem falar porque a gente não fala sobre política. Na verdade, a gente expressa o que fulano fez, fulano falou e qual reflexo isso tem no mercado diretamente, direto ou indiretamente. Mas tem diretamente porque uma fala de um Lula tem reflexo, ou bem ou mal, na economia, porque é a visão que ele tem sobre algo. Né? E isso provavelmente alguma coisa que ele vai tentar defender, e isso tem um reflexo econômico, às vezes não imediato, mas de médio e longo prazo tem. Então a gente busca entender isso e falar, bom, isso é positivo para o mercado? Não, isso é negativo para o mercado. Que é até que o Lula comentou assim, não, na época da política,
tinha um dia que o Lula falava determinada coisa, a gente comentava sobre o que ele falou, tal, se era positivo, se era negativo. Ah lá, esquerdista. Aí depois o Bolsonaro falava alguma coisa positiva ou negativa, a gente comentava, ah lá, sabia, o bolsonarista. Então, se eu falava bem, eu era bolsonarista. Se eu falava mal, eu era petista, né, esquerdista. E eu acredito, como você mesmo citou, né? Você falou, puta, eu vivo isso todo dia, né? Todo dia tem alguém te chamando de alguma coisa. E assim, eu pouco me importo, né? Até porque o direcionamento nosso tá, como que eu ganho dinheiro com isso? Ponto. Exato. Não tem, eu No final das contas. Totalmente capitalista e ponto, né? Como que eu ganho dinheiro disso? E acabou. Mas no seu caso, não é nem a questão que você ganha dinheiro ou não, né? Claro. É a questão de você entregar o que está acontecendo, comentar. Mas eu já vi casos de que em alguns momentos teve alguns conflitos ali no programa mesmo sobre isso. E como que você lida com essa coisa de... Puta, às vezes o cara falou uma merda de um jeito que você fala assim, puta, não tem como falar, ficar quieto, né? Que aí entra aquela coisa de... Até mesmo que você comentou, falar, puta, eu não vou perder um amigo por causa de política. Claro. Mas tem coisas que são tão absurdas que são desserviços, né? Claro, que aí acho que você como comunicador ali também não pode deixar isso virar o cara falar e... Eu acho assim, isso é uma coisa que eu tô absolutamente acostumado, assim, todo santo dia passar por isso, né? De talvez ouvir opiniões que são divergentes e as opiniões que eu acho que estão fora de uma régua, né? Qual que é a régua? São os nossos valores como sociedade mesmo. A régua democrática, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar dentro dessa régua, porque senão a gente simplesmente vai ficar dando holofote a teorias que por muitas vezes são teorias perigosas, que na realidade não existe sistema perfeito, país perfeito, nem democracia perfeita. Mas existem democracias e existem autocracias, né? Então, às vezes, quando eu via aquela galera que queria, de alguma forma, sei lá, que o exército tomasse o poder de alguma forma, o que elas estavam querendo fazer? Transferir o poder que hoje está concentrado, seja no Supremo, na Presidência da República ou no Congresso, para uma determinada pessoa. Então, na verdade... Mudaria alguma coisa? Não, mudaria. A diferença é que hoje, ao invés de você ter uma disputa de poderes, que há uma briga, né, de poderes, uma certa tensão, e aí depois eu posso até entrar em algumas excessos que eu vejo por parte do Supremo, que eu acho que desbalanceia essa democracia, você vai simplesmente colocar tudo numa única pessoa. Então, vira uma autocracia. Quando eu via, sei lá, aqueles discursos de que intervenção com Bolsonaro no poder, eu olhava aquilo e falava, gente, não é possível. Conta não fecha. E você está defendendo liberdade? Tipo, não tá. Você está querendo que o teu político de estimação vai lá e assuma, né? Então, enfim. Mas quando você falou, pô, eu trabalho todo dia pensando em ganhar dinheiro. Eu encaro como missão do trabalho que eu faço, assim, a contribuição no debate político, no debate público. Eu sempre pensei, quando eu fazia os programas, quando eu estava atuando ali, naquela pessoa que estava no meio da treta, olhava e falava, caramba, viu? Mas quem é que de alguma forma vai tentar me representar? Existem pessoas parecidas comigo aqui que tipo, cara, beleza, os caras estão se pegando aqui, mas eu tô aqui. Eu só quero, trabalhar, ganhar minha graninha, meu dinheirinho, ter minha família com saúde e tal. Beleza, eu entendo que vocês estão aí brigando, vocês se odeiam e tal, mas eu tô, aqui só... Eu sempre pensei muito nessa pessoa quando eu fazia meus programas e quando eu faço meus programas, porque eu me vejo nela, entendeu? Eu me vejo muito nela, de um cara que, não quer guerra com ninguém, acho que dá para ganhar dinheiro com o PT, com o Bolsonaro, com o Temer, com quem vocês quiserem botar. Concordo plenamente. Empresário bom, cara de mercado financeiro bom, não tá olhando para governo, pelo contrário, tá olhando para sua estratégia. Então, assim, só tá entendendo o que o governo tá fazendo, nada mais que isso. O que eu quero? Não tem escolha, a gente reage só. Pô, cara, eu quero um país melhor, vamos batalhar por isso, mas de maneira nenhuma vou deixar isso entrar na minha vida e destruir minha vida de alguma forma. Então eu sempre, quando eu mediava os programas, medio o Morning Show, eu penso muito nisso, do tipo, eu quero dialogar com essa figura. Porque as figuras que estavam na treta, né,
elas já estavam representadas de alguma forma por algum comunicador ou comentarista, ou, sei lá, para chegar, pegar um microfone e falar: você é um comunista, safado. Eu posso listar aqui para você uns 20 nomes aí de pessoas que para você seguir, para você ouvir isso. Se você quer ouvir isso, beleza. E eu respeito se você quer ouvir isso. A sociedade escolhe aquilo que ela quer ouvir. Para você ouvir que o Bolsonaro é um genocida, é um criminoso, é um, sei lá, tinha tantos ali adjetivos e tal, miliciano. Se você quiser ouvir isso, também tem uma série de nomes aí para te indicar, talvez em outras emissoras, para você também assistir, é fácil ver. Agora, quem é que vai bater nesses dois caras? Quem é que vai chegar e falar o seguinte: tanto Bolsonaro quanto Lula fizeram mal pro país? Essa é a minha opinião. Sempre quis mirar isso. Sempre olhei para aquilo e falei: porra, não é possível que o Brasil vai ser representado por isso. Se render apenas muito. Isso. Eu acho uma bosta isso, entendeu? Acho, estamos vivendo. Que momento é esse que a gente está vivendo? E você não acaba, até mesmo dentro do seu meio ali, você não acaba sendo muito criticado por pessoas A ou B quando você se posiciona tanto contra A contra B? Claro. Mas, mais uma vez, qual que é a tua missão que você enxerga ali? O que eu tô fazendo ali? Eu tô para agradar A ou B? Eu tô querendo ganhar dinheiro ou eu tô querendo de alguma forma ter algum tipo de valor ali? Eu sou um cara que prezo bastante por alguns valores, entendeu? Tem limites o negócio. Acho que uma conversa bem bacana foi que você teve com o Kim e a Tabata Amaral, né? São polaridades ali numa situação diferente, mas ambos vieram com argumentos interessantes, cada um, obviamente, trazendo o seu ponto de vista. Cara, vocês têm... rico, né? Vocês têm alguma dúvida que a Tabata tem 28, se eu não me engano, acho que o Kim tem 26 ou 27, alguma coisa assim. Nenhum dos dois tem 30. Vocês têm alguma dúvida que esses dois vão estar em altos postos daqui a 10, 15, 20 anos? Eu vou dar um exemplo para você. Os caras estão no segundo mandato. Tanto a Tabata quanto o Kim. A gente entrevistou o Kim. Tem alguma dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Nicolas, né? Nicolas também. O Kim, ele participou de uma entrevista, ele e o Mamãe Falei, lá no outro escritório que a gente tinha. Na época, o Mamãe Falei não era deputado estadual, né, que perdeu o mandato, e o Kim também ia concorrer ao primeiro mandato dele. Ele ainda não era nem candidato ainda. E assim, na conversa com ele, você sentia isso, cara. Você fala assim, cara, esses moleques vão longe. Pô, eu não tenho a menor dúvida. E aí você, sei lá, vai me chamar de comunista ou de esquerdista. Eu tô pegando e analisando o seguinte, política é uma questão geracional. Se você for analisar, Lula, Bolsonaro, Temer, eles fazem parte de uma geração. Tá vindo uma outra geração. E você vai me falar, mas quem vai assumir? Não faço a menor ideia. Mas o natural é que você tenha, obviamente, alguém assumindo o posto que tá vindo nessa leva, nessa geração. E eu fiz questão de chamar os dois para uma conversa, porque eu acho os dois qualificados assim, para o que eles se propõem. Posso divergir, talvez até mais da Tabata do que do Kim. Mas eu sempre olhei neles figuras que contribuem de alguma forma para a gente aprimorar o conteúdo da história, entendeu? Então vamos divergir, mas não é xingando de comunista nem de miliciano que a gente vai chegar em algum lugar, Os problemas que existem hoje no Brasil são problemas complexos. E não vão ser discursos vazios e rasos que vão resolver os problemas complexos. Perfeito. Nós temos no Brasil quase metade da população com esgoto na porta de casa. Não vai ser uma peruca trans ou uma discussão se o banheiro tem que receber 0,00003% da população que vai mudar essa realidade. Então, eu quis trazer os dois e cheguei para os dois de uma forma muito clara e falei, vamos elevar o nível do debate. Eu acho que a gente conseguiu fazer um belo episódio do Talk Show, as dos dois. E eu vou tentar fazer vários outros encontros nesse sentido, entendeu? Sempre visando um debate de alto nível, qualificado, com divergência, com clareza, porque se você olhar assim e ver o Kim e a Tabata, eles são completamente diferentes. Visão de mercado, visão de educação, cidade, né? Visão de politicamente correto, visão de tudo. Mas beleza, eles estiveram ali e a gente conseguiu sair do episódio com
com os dois de alguma forma, falando, pô, nós vamos trabalhar aqui junto pelo autismo, vamos trabalhar aqui na área da educação nesse ponto. Pô, é isso que a gente quer, cacete. Impossível eles não terem pontos em comum. Né? É óbvio, é isso que a gente quer. A gente conseguiu, sei lá, articular os dois em vários projetinhos que a gente discutiu. Lá quem for ver o episódio vai entender do que eu tô falando. Até o Kim chorou no episódio, não sei se vocês viram ele chorando para falar do pai. Porque a gente entrou nessa questão da doença mental e tal. E, aí a Tabata chegou e falou, pô, por que a gente não faz esse projeto? Mas é isso que a gente precisa. Entendeu? A gente vive um momento do país absolutamente caótico, né? Com um nível de emoção no talo, gente se matando, brigando o tempo inteiro e tal. E a gente perdeu um pouco da essência do que é a política, porque a política, pelo menos para mim, é a resolução dos problemas das pessoas. Nós temos que olhar para frente, não para os lados. Né? A gente fica olhando muito para a esquerda e direita e não olha para frente o negócio. Nós precisamos avançar. Tem pautas assim prioritárias que estão travadas, estão paradas e a gente discutindo banheiro trans, cacete. Desculpe, com respeito aos trans, não tenho absolutamente nada contra. Mas isso não é prioridade do Brasil. Não é. Um país pobre. Gente morrendo de fome. Gente que tem um cocô na porta de casa e você discutindo se o trans pode ir no banheiro ou vai pro inferno, porra. Exatamente. Tem coisa muito mais séria pra gente discutir, muito mais urgente pra gente discutir. Podemos discutir isso? Podemos, mas lá na frente. Vamos primeiro resolver outras etapas que a gente precisa resolver. Porque a sociedade... E aí vai uma crítica, cara, às pessoas. As pessoas, elas dão like pra essa merda. As pessoas, elas assistem por muitas vezes essa merda. Por isso que por muitas vezes a sociedade ela vai lá e se move de acordo com essas pautas. Porque às vezes tem audiência em relação a isso. Falar do banheiro trans específico vai dar muito mais audiência do que você falar da política que nós vamos fazer para resolver o esgoto. Salário dos professores. Infelizmente. E aí as pessoas olham e falam, essa politicada. Não, você também está contribuindo. Você também está contribuindo. Quando você vai lá, não dá a mínima para uma discussão sobre saneamento básico e fica só focado na coisa do trânsito e da peruca. Você está dando palco para isso. A favor ou contra. Né? Então não adianta também reclamar. Exatamente. Todo mundo é culpado nessa história, entendeu? Fato. Não, eu concordo. Acho que muita coisa que é prioritária não é discutido. Né? Não sei se porque não engaja, não sei se porque não passa a mensagem que se quer e tudo mais. Eu pego um exemplo disso, eu não vou falar como político, mas vou falar como ministro, o Tarcísio. Eu olhando, a gente acompanha muito essas coisas para entender, né? Principalmente porque ele cuidava de infraestrutura. E eu via que era um cara que entregou muito, fez muita coisa no segmento dele, não estou falando como político, mas como ministro, né? Entregou muita coisa e você não via falar. Uhum. Por quê? Porque não dava ibope. Né? Sempre foi um cara mais técnico. Mais assim, técnico, né? Exatamente. Falando da parte técnica dele, até tanto é que quando ele se candidatou a governador, a gente olhava muito e falava, puta, cara, se ele seguiu a parte técnica dele, tudo bem, ele vai ter que ser político também, senão ele não consegue trabalhar. Mas se ele usar muito a parte técnica dele, para São Paulo vai ser muito positivo. Né? E a gente acaba olhando para o núcleo maior, né, que é o governo federal, o Congresso, essas coisas. Então eu particularmente não estou acompanhando muito o trabalho dele. Né? Mas um tipo de coisa que nem mesmo o governo Bolsonaro explorava as coisas que ele fazia. Né? Por quê? Porque simplesmente não chamava tanto atenção. Ou pelo menos não foi explorado como devia, né? Porque, concordo plenamente com você, saneamento básico, coisas que... diminuição de pobreza e tal. E minha visão, eu acho que você não diminui pobreza dando dinheiro para alguém, e sim você possibilitando aquela pessoa que possa trazer o seu próprio sustento. Sem dúvida. Né? Que essa questão de benefício social, eu acho que em determinados momentos, quando pega uma pandemia que ninguém podia trabalhar, a coisa estava séria, eu entendo um benefício social com maior tranquilidade do mundo. Agora, num cenário onde você poderia investir mais em áreas que poderia gerar trabalho para essas pessoas gerarem o próprio sustento, eu acho que é muito mais inteligente, muito mais sensato e muito mais longínquo. Né? Porque acho que quando você dá benefício social, você está esperando que a pessoa fique devendo para você. Sem dúvida. Um favor, né? Que no caso um voto. Então são coisas que são amplamente discutíveis aí, e eu não sou contra benefício social, sou contra o amplo benefício social.
né? Então... É a famosa política sem a porta de saída, né? Exatamente. Eu chamo de mal necessário, né? É importante para você dar o start, o inicial, beleza, mas em contraparte, como que eu tô dando subsídios para que essa pessoa possa não precisar disso daqui para frente? Se for simplesmente oferecer por oferecer... Que é o que ninguém faz, né? Esse é o problema. Porque no final do dia sempre tem um político querendo voto, né? Absoluto. Então, por muitas vezes a gente não compreende, sei lá, algumas comunidades que não conseguem se desenvolver. E aí eu fico sempre me perguntando, mas será que os políticos que atuam ali querem que essas pessoas saiam desse nível de pobreza? Às vezes eu tenho bastante dúvida em relação a isso. Vou dar um exemplo para você. Por que na escola a gente não tem educação financeira? Você é comunicador, eu sou um empresário, profissional do mercado financeiro. Qualquer coisa que em comum, qualquer um aqui dessa sala ou qualquer lugar, qualquer coisa que é em comum em todo mundo, dinheiro. Não importa a sua profissão. Todo mundo vai ter que lidar com dinheiro. E por que não se ensina na escola dinheiro? Né? Que é a educação financeira de base, que é uma coisa que não é uma coisa complexa de se ensinar o que é dinheiro, o que é juros, como que funciona essa questão de juros, questão de inflação, né? Por que o dinheiro vale menos, por que o dinheiro vale mais, o que é salário mínimo, né? E por quê? Porque deixar o povo na ignorância é muito mais fácil de manipular. Pelo menos a visão que eu tenho em cima dessa questão. Isso existe real. Então, assim, porque, concorda, as escolas já existem, um sistema de educação já existe. Quanto custaria colocar uma matéria a mais? Só que uma matéria que ao longo da vida daquela criança, e quando ele se tornar adulto, adolescente, vai começar a trabalhar, a cabeça dele de lidar com dinheiro é completamente diferente. Né? Então eu penso muito isso. Eu tenho um sistema de educação financeira dentro de casa com meus filhos. Né? Eu ensino ele desde novinho o que é dinheiro, até porque poupar é importante, o quanto custa alguma coisa que ele está querendo, como que aquele dinheiro que vai pagar aquilo que ele está querendo, de onde vem esse dinheiro, o quanto custa trazer esse dinheiro, sabe? Então são questões básicas. Que na realidade, às vezes a escola brasileira ela não ensina o que é a vida, né? Ela pode ensinar algumas matérias específicas, mas o que é a vida, às vezes... Eu particularmente, assim, fiz escola boa, fiz faculdade. Acho que o meu ensino foi muito defasado nesse quesito específico, sabe? Você não tem por muitas vezes... E olha que eu tive em escolas particulares, faculdades particulares. Você não aprende o que é efetivamente essencial na tua vida, né? Isso é um negócio muito louco. Por exemplo, a educação financeira deveria ser obrigatório, né? Esse é um negócio que não devia nem ter discussão para mim. Então, vamos ficar discutindo o quê? Que as pessoas têm que lidar com dinheiro? Vocês estão querendo discutir o quê? Nós passamos por uma situação complexa. É óbvio que a pessoa vai ter que lidar com dinheiro. Exatamente. Na época da universidade, nós fomos implementar em uma escola estadual, em outro estado, Mato Grosso do Sul, educação financeira nas escolas. Pegar uma escola modelo e implementar ali aos poucos. Já estávamos com um projeto pronto para apresentar para as crianças, né, para jovens ali de 14, 15 anos. E o interessante é que quando a gente chegou, a gente se deparou com um dilema. Porque a gente ia apresentar para o professor o projeto e ele iria repassar. Ele é o propagador de conhecimento ali, ou o propagador de despertar dos alunos, né? E a gente acabou se deparando com um professor que estava altamente endividado, cartão de crédito estourado há bastante tempo, cheque especial já comendo há muito tempo, e falando, putz, eu não tenho que tratar criança, cara, eu tenho que tratar o professor, então esquece esse projeto, vamos começar tudo de novo. Então, como é que... O problema, sabe, a gente vai desenterrando, né? vai cavando, vai aparecendo problemas piores, né? Desde a formação de base. Mas por quê? Porque ele não teve na base isso aí, né? Então acaba não conseguindo lidar com dinheiro, não sabe... Eu sei lá, cara, eu acho que a gente precisa sair das nossas bolhas, sabe? Perfeito. Precisamos sair da bolha. As pessoas, talvez vocês me perguntaram das redes sociais, a rede social ela fez um mal muito grande para determinadas pessoas, porque ela tornou essas pessoas um pouco mais burras. No momento em que você só exibe para aquela pessoa aquilo que ela concorda. Exato. Então, quando você só assiste aquilo que você concorda, você é um grande ignorante, né? Porque como que a gente evolui de alguma forma? No momento em que a gente é vencido e a gente compreende isso, né? Porra, aquilo que eu pensava talvez não fosse assim, deixa eu tentar pensar de um outro jeito. Eu gosto muito de uma frase do Nizam Guanais, que ele falou numa palestra que eu assisti dele. Nizam é um cara que eu admiro assim muito. E ele fala um negócio que é verdade. As pessoas, as empresas, a nossa sociedade, ela não tem que buscar ser melhor que o outro.
ela tem que buscar ser diferente. Porque é na diferença, de alguma forma, que a gente evolui. As pessoas elas estão muito focadas em serem melhores do que as outras, né? Em ganharem uma discussão. Porra, aquele cara lá, convenci que ele é um petista safado, ele já tá mudando de ideia. Então eu ganhei. Fui lá e ganhei. Aí o cara se sente satisfeito com isso, né? Por quantas e quantas pessoas eu encontrei ao longo do ano passado que falaram para si... Conversei lá com o motorista de aplicativo, fiquei meia hora com ele lá, mudei a cabeça do cara. Quantas e quantas vezes eu não ouvi isso no ano passado? Eu olhava pra pessoa assim e falava, meu Deus, tá você caiu? Não, você caiu nessa, você realmente acha? Então, é a cabeça do brasileiro de preciso ser melhor que o outro. E na realidade, eu acho que a gente tem que ser diferente um do outro. E tentar de alguma forma observar essas visões diferentes, esses prismas diferentes e tentar falar o seguinte, porra, isso aqui realmente, eu concordo, pô, isso aqui eu discordo. Dá para se ter um meio termo no país. Não é possível que a gente vai ficar simplesmente numa discussão se é 8 ou se é 80. Não dá para trabalhar desse jeito. As soluções que a gente vai precisar não vão ser 8 ou 80. Então, a gente precisa de alguma forma evoluir nisso. E eu sou um cara assim que... a gente estava falando de missão. Como é que eu enxergo a minha missão na área da comunicação? E no momento em que eu perder essa missão, sei lá, eu acho que eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Para que eu sirvo ali? Cara, eu quero fazer as pessoas pensarem. Porque você vai ver o Paulo, às vezes, concordando muito com a direita. Às vezes você vai ver o Paulo discordando absurdamente da direita. Às vezes você vai ver o Paulo falando assim, pô, essa questão comportamental aqui eu achava que eu era mais conservador, mas na realidade eu sou mais progressista. Mas ao mesmo tempo você vai me ver criticando um politicamente correto. Você vai ver o Paulo divergindo, tanto de A quanto de B. Aí você vai me falar assim, mas você é um mureta. Eu ia falar isso agora, né? Não que você é, mas assim... Não, eu sou um mureta. Se é pra ser assim, se quiserem me enquadrar, querem enquadrar o Paulo é em cima do muro. Beleza. Por que você está me enquadrando em cima do muro? Porque você faz parte de um lado A ou de lado B e você se incomoda que eu não concordo com você e nem com o outro e você quer me diminuir de alguma forma já me taxando. Mas aí, beleza. Mas aí entra naquele quesito, né? Você pega uma eleição polarizada. Se eu não sou bolsonarista, eu sou petista. Isso. Eu não posso ser nada. Isso. Simplesmente o cara que chega pra mim e fala assim, você é um em cima do muro, o cara é um cara tão inseguro, mas tão inseguro, sempre o cara que precisa taxar. Toda vez que vocês entrarem numa discussão e vocês de alguma forma forem taxados, é muito mais fácil taxar do que discutir. Um julgamento, né? É muito mais fácil. Então, na hora que eu chego e taxo você e falo, ei, seu comunista, acabou. Você já é comunista, de esquerda, já é. Não importa o que eu falo. Já te joguei na caixinha que eu queria te jogar. E da mesma forma como me acusam de ser em cima do muro. Se esse em cima do muro é o que as pessoas querem chamar nesse meu enquadramento, chama do que quiser. Eu não me importo. Eu sou um cara que tem absoluta convicção daquilo que eu penso, entendeu? Daquilo que eu acredito. E vou continuar assim. E é uma coisa que me instiga, assim, que eu estava falando de missão. Qual que é a minha missão ali? Cara, fazer as pessoas que são divergentes sentarem na mesma mesa e conversarem. Fazer com que haja um debate onde as pessoas possam ter um cardápio de opções, de escolhas, de pensamentos e elas terem a capacidade de decidir se elas preferem o fulano, o ciclano, a ideia X, Y, o projeto A, B. É isso que eu quero. Eu não quero servir a nenhuma força política. Não quero servir a nenhum senhor. Eu quero servir ao debate público, entendeu? Perfeito. E eu acho que, sei lá, eu tento, com os meus erros e tal, fazer isso todo santo dia. É assim que eu interpreto a minha profissão, entendeu? E você sabe que vendo você falar assim, cara, eu me vejo muito nisso, acho que o Lu é muito assim também. Você também é em cima do muro? Agora eu acabei de chegar à conclusão que eu sou um murista aí. Mureta? Mureta. Porque justamente isso, a nossa preocupação não é se o A tá certo, se o B tá certo. Cara, eu particularmente eu quero entender o que o A tá fazendo e o que o B tá fazendo.
né? Essa é a minha grande preocupação. Você sabe que eu sou um cara que odeio discussão, né? Não porque... Discussão, quando eu falo em briga, eu odeio. Treta. Odeio, não gosto de treta. Eu, às vezes, gosto. Dependendo. Eu gosto da famosa treta saudável. A treta saudável, ela é relevante na sociedade. Porque precisa ter um pouquinho de tempero sempre. Porque senão a gente não chama a atenção das pessoas. Pode ser. Por que eu falo de treta? Porque tem gente que... É que você falou assim, puta, olha, o cara é um bosta, tá falando merda. Às vezes eu falo assim, cara, eu não vou gastar meu tempo pra tentar mostrar que ele é um merda ou mostrar que ele tá errado ou qualquer coisa, né? E muitas vezes eu deixo o cara sozinho, com o tempo, a vida mostrar pra ele que ele é um bosta, né? Ou que o pensamento, ou o que ele tá fazendo é algo que não vai levar ele a lugar nenhum, né? Então é meu perfil virginiano, eu não sou muito dessas coisas, mas o pessoal fala que é perfil de quem é virginiano. Mas eu não gosto muito desse embate dessas coisas, né? Então... Assim como você, eu tenho muito as minhas convicções das coisas. Eu não gosto de escolher lado. Eu acho que eu sou muito nesse perfil, desse lado, daquele lado. Né? Tem as coisas que eu acredito. Bom, claro. Tem as coisas que eu acredito muito, mas eu sou meio mureta aí nesses aspectos, assim, porque... Sabe por quê, cara? Porque assim, vamos parar para pensar, só fazendo um raciocínio rápido com vocês. Eu vou pegar 2 perfis de pessoas, tá? E eu quero muito dialogar com esses perfis de pessoas. Vamos analisar o cara que deu a vida pelo Bolsonaro. Praticamente deu a vida pelo Bolsonaro. Chegou e falou, mito, vestiu camiseta do Brasil. Foi pra lá, foi pra cá. Fez o que for. Ele tá diante de um cenário que o ex-presidente dele pegou o avião, foi pros Estados Unidos. Tá lá com um salário de R$100 mil por mês pagos pelo fundo partidário e aposentadoria, ou seja, dinheiro público, ele está com 100 pau por mês ali, mais até de 100 pau por mês garantido todo mês, está lá nos Estados Unidos, curtindo, entre aspas, a vida, não volta para o Brasil porque tem medo de ser preso e muito provavelmente eu acho que vai, principalmente por conta do caso das joias, que eu acho que ali, É aí que os caras vão pegar, né? É tenso. Se não for preso, vai se tornar inelegível. Mas aí, ao mesmo tempo que esse cara gritou mito, ele tentou combater a corrupção. Esse cara acha que o Bolsonaro combateria a corrupção ou faria algo de diferente. Como é que esse cara tá agora? Esse cara foi jogado no lixo pelo Bolsonaro. Porque depois de tudo que aconteceu, depois dessa verdadeira covardia, na minha avaliação, que o Bolsonaro fez no final do ano passado e até agora, de não ter a hombridade de pegar, abrir uma live e falar assim, eu vou conversar com vocês porque, porra, eu sou um líder. Isso não é postura de líder. Isso é postura de fugitivo, de covarde. Até que a gente conversava todo dia assim, fala, cara, por que ele não vem a público e fala, cara, covarde. Tentei, lutei até o fim, lutamos juntos aí, não deu. Falta liderança. Mas vou continuar aqui na oposição, liderança, por exemplo. Cara. O cara abandonou, literalmente, pensando no dele. Pensando no dele. Ele tá preocupado. E é uma coisa que eu sempre olhei pro Bolsonaro e assim, ele só se emociona quando as coisas são dele. Ele chora porque ele vai perder a inelegibilidade. Ele chora porque ele perdeu a eleição. Ele chora porque ele é sempre ele. É uma coisa que sempre me incomodou. Assim, pô, o cara só chora por questões dele, assim. E aí, voltando no cara que gritou mito. Como é que esse cara tá agora? Esse cara tá abandonado. Esse cara talvez a ficha já deve ter caído que ele foi enganado de alguma forma. Não é possível, assim, o cara olhando. O caso das joias, como é que esses caras recebem esse tipo de informação? Porra, foi uma tentativa de extorsão clara das joias. Ah, mas foi um presente de 16 milhões de reais. Para de ser bobo. Ninguém dá um presente desse, né? Meu amigo, se fosse o Lula, você tava com o microfone aberto, lascando o pau em cima do cara. Com razão, não tô tirando razão. Porque ninguém recebe um presente de 16 milhões de reais. Peraí. Você está batalhando por corrupção, pelo combate à corrupção, ou você está defendendo político de estimação? O que você está fazendo? Então eu queria muito dialogar com esse cara. Como é que esse cara está agora? Esse cara, tá precisando de uma alternativa, um caminho. Porque ele já viu que ele foi enganado. Eu só espero que esse cara não cometa o mesmo erro. Qual foi o erro? Babar ovo de político. Idolatrar alguém. Idolatrar o cara. Puxar o saco do cara, não pegar, olhar o erro do cara e falar, pô, isso aqui eu não concordo, peraí, não vai ser tão simples assim o meu apoio. E aí do outro lado, o cara que chegou e falou, Lula, democracia, paz e amor, o amor venceu. Como assim o amor venceu?
O cara hoje foi publicamente na imprensa dizer que o Moro armou uma operação da Polícia Federal. Meu amigo, vocês têm noção da gravidade que é isso? Um presidente da República pegar um microfone, chegar e falar o seguinte: um senador da República junto com a Polícia Federal armou uma situação. Que é isso? Cadê as falas antidemocráticas? Cadê os atos antidemocráticos? Quando o cara chega e fala que o impeachment foi um golpe, esse cara tá atentando diretamente contra as instituições. Diretamente, porque ele está dizendo que o Supremo Tribunal Federal promoveu um golpe, esse cara está dizendo que o Congresso Nacional promoveu um golpe. Isso é uma fala antidemocrática. Tanto quanto as situações desse ano. Como é que você defende democracia no Brasil e fica quieto sobre o que acontece na Nicarágua, por exemplo, e passa pano na Venezuela? Você não está defendendo democracia, meu amigo. Você está defendendo um projeto político seu, um projeto de poder seu, de esquerda. Então, assim, essas duas figuras, tanto de lá quanto cá, o que elas são hoje? Frustradas ou incoerentes. Sim. Porque essas pessoas estão olhando uma coisa e não estão vendo o que elas pregaram no passado, nem de A e nem de B. Órfãos, né? Elas estão órfãos. Então, assim, o que a gente precisa, eu acho? Pô, beleza, Paulo, eu concordo com tudo que você falou. Nós vamos olhar para que caminho agora? Cara, eu acho que... Eu não sei dizer qual vai ser o caminho do Brasil, quais vão ser as lideranças que vão surgir. Paulo, eu acho que vão ter várias, mas eu acho que a gente tem que ser pautado por uma máxima. Político é funcionário e eu vou cobrá-lo. Prioridade, exatamente. Ponto. Eu posso ser um cara mais à direita, mas eu não vou passar pano para corrupção. Corrupção não é de direita ou de esquerda, a corrupção é do ser humano. Exatamente. Então eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade, porque o que a gente vê na realidade não é um debate público, é uma guerra de torcidas. Em que a gente está ali no meio, eu pelo menos me olho às vezes no meio, olho para lá, olho para cá e falo assim, cara, beleza, é para defender um time? Vamos lá, vamos defender. Tá tudo bem. A discussão não é sobre o Brasil, não é sobre o que a gente quer pro futuro. A discussão é para defender um time. Então vamos embora. É isso? Vamos lá. Nada de você presta, você é um bosta. E você é perfeito. Cara, você é mito. Praticamente igual, né? Você é um mito. Acabou. Exatamente. É isso que virou o Brasil. Faltava essa representatividade de quem não gostava nem não concordava com algumas ideias de um, nem concordava com ideias de outro. E houve aquele voto de rejeição. Então, a maioria... É até difícil falar sobre números aqui, mas é muito claro que houve muitos votos, tanto para um lado quanto do outro. A maioria é mureta. Exatamente. Eu mas, assim, também acho. Tinha que fazer alguma coisa. E, tá, beleza. Se eu não concordo com a ideia de um nem de outro... O que eu faço? Claro. A gente teve uma abstenção gigantesca e mesmo até os votos meio que contrariados. Isso aí foi um número... Esse movimento político anti-Lula e anti-Bolsonaro falhou muito, né? Porque não deu opção. Política é cardápio, né? Isso eu não tenho dúvida. E aí é enxergar sobre os fatos ocorridos, né? Não dá para querer que o Brasil saia de Lula ou de Bolsonaro sem ter algum tipo de alternativa. Agora, porque as alternativas que a gente teve na última eleição foram muito fracas politicamente. Mas eu acho que a gente vai viver, sei lá, períodos novos aí, diferentes, lideranças vão surgir. Eu acho que, por exemplo, o Moro ganhou um protagonismo forte depois dessa história essa aí movimentação do Lula. Porque se você for analisar, o Lula... Ele está polarizando hoje com o Sérgio Moro e não mais com o Bolsonaro. Né? A polarização do Lula ela é toda focada no Moro. Eu acho que tem também um sentimento de vingança, né? Uma coisa já enraizada no Lula. Ele falou na própria entrevista dele pro... Como chama? 247. 247. Ele falou assim, todo dia na cadeia eu pensava numa forma de foder com o Moro. Exato. Não, eu fico imaginando, sei lá, se fosse o Bolsonaro que tivesse falado isso, tinha caído a República, né? Mas enfim. Interessante que ele tá criando um personagem, ele tá fazendo nascer, brotar alguém que de repente no futuro próximo aí pode ser. Mas eu não sei te dizer nomes. Assim, posso citar, sei lá, os governadores, Eduardo Leite, Tarcísio, Zema, tem a questão do Moro agora. Eu acho que a próxima eleição a gente vai ter uma leva muito mais interessante de possíveis candidatos à presidência. Sei lá, podemos ter Haddad, podemos ter... Talvez, acho muito difícil, mas eu vejo ela se movimentando politicamente bastante, que é o caso da Janja.
Quem mais? O Flávio Dino, no espectro de esquerda. Michele Bolsonaro. Eu vejo movimentações. Agora, vão ser pautadas no quê? Essas eleições agora municipais do ano que vem, talvez elas vão mostrar muito isso pra gente, né? Será que a polarização, força, né? A polarização ela vai estar mantida em São Paulo? É óbvio que o Lula ele estimula muito a polarização, né? Sem dúvida. Mas eu acho que nesse meio tempo nós teremos a inelegibilidade do Bolsonaro, entendeu? Eu acho. E aí, meu amigo, Bolsonaro sem Lula e Lula sem Bolsonaro, eles são figuras que não conseguem sobreviver sem esse antagonismo. Se você for analisar, por exemplo, o discurso do Lula desde o início do ano, ele é pautado no Bolsonaro. Nós temos um presidente da República que não olha para o futuro, não olha para frente. É só para trás, para trás, mas tanto é que, você puxando esse assunto, até você pega, a gente tem 70 dias, acho que, de governo. Por aí. Nada foi entregue até agora. Não tem nada, não tem nada. E assim, tem hoje uma pressão política sobre o Banco Central para que se reduza os juros sem o governo fazer a lição de casa dele. Então, mas como você pressiona o Banco Central a subir juros com uma inflação ainda forte e com fiscal ainda não definido? Né? Aí... O Roberto Campos Neto ele está sendo muito peitudo, né? Ele tá porque ele é um cara inteligente, é um cara de mercado. Ele é um cara de mercado, é um cara inteligente. Ele sabe que se ele fizer isso baseado na pressão governamental, ele vai colocar não o cargo dele em risco, mas sim a economia de um país em risco. O próprio país, hein? O próprio país. Então, assim, até que tire ele do cargo, ele vai fazer o trabalho dele. Esse é o resumo. Ontem, com a ata do Copom, ficou muito claro isso. Cara, a gente está preocupado em conter a inflação do país, estou preocupado em evitar que a coisa se degringole mais. Por quê? Externamente as coisas não estão bem, né? Crise global, crise de liquidez bancária, possível crise de crédito, aqui internamente possível crise de crédito também, causado pelo movimento das Americanas, com bancos restringindo dinheiro, porque, não vou emprestar dinheiro porque eu não vou receber, se eu vou tomar calote. E aí, um projeto de arcabouço fiscal, que é o substituto do teto de gastos, que ninguém entrega nunca o projeto, um projeto maravilhoso, todo mundo fala que é maravilhoso, ninguém conhece o projeto, fala que vai entregar antes da reunião, não entrega, agora vai entregar depois que volta da China, e nisso o tempo vai passando, o presidente do Banco Central não tem nada em mãos, né? Ele sabe que se um fiscal não tiver ajustado, o país começa a perder investidores, todo mundo vai para fora do país, pressiona dólar, pressiona a inflação, enfim. Então, não tinha sentido também. Eu era um dos grandes defensores desse tempo todo que, assim, cara, o Banco Central não vai mexer na taxa de juros e não vai sinalizar corte de juros. Por quê? Simplesmente ele não tem argumentos para isso. Ele não tem motivadores que o governo fez para ele poder tomar essa decisão. Porque muita gente está... quem é ignorante no aspecto de educação financeira, de essa questão financeira, fala: o Campos Neto, olha, ele está atrasando o Brasil. Não, primeiro de tudo, por que a taxa de juros foi para 3,75? O Lula já meio que deu quem é o vilão e quem é o culpado pelo insucesso da política econômica. É muito mais fácil fazer isso, né? Com certeza. Você achar um culpado direto. Mas a questão é a seguinte: política monetária, o Banco Central vai lá, analisa toda a economia, toda a microeconomia, a macroeconomia, para entender o que ele pode fazer. Então, a inflação está muito alta, lá fora a inflação está alta, os bancos centrais estão subindo juros, eu tenho que subir juros também. É reativo, né? Sempre está atrás da curva. Exato. Então eu tenho que subir juros para controlar, para desacelerar a economia, que foi acelerada absurdamente quando o juros foi para 2% e todo mundo começou a injetar um caminhão de dinheiro na economia, né? E depois teve que subir, porque a inflação explodiu. Aí tem que ser subir juros para ir contendo a economia para a inflação desacelerar. Quando que você é o momento de você começar a cortar juros novamente? Quando a inflação desacelerou num patamar que já não é mais saudável, já deixou de ser ruim para o país. Ou seja, aí é a hora que você começa a cortar os juros para poder reaquecer a economia, gerar emprego, trazer liquidez para as empresas voltarem a investir com dinheiro mais barato, gerar emprego e a roda da economia girar. Ponto. Esse é o padrão. Como de repente você tem uma inflação alta que ela desacelerou por questões eleitoreiras, né, de corte de desoneração de combustíveis, enfim, você desacelerou artificialmente uma inflação. Sim. Né? Aí agora você vem, a reoneração voltou parcial, mas vai voltar daqui a pouco na totalidade, tanto é que na ata está composto isso. Ele falou, teve a reoneração, que no curto prazo o efeito é positivo, no médio e longo prazo não é positivo, né? Porque vai voltar a gerar inflação. E como de repente assim, você tem várias sinalizações que ainda vai ter inflação,
né? Só pegar os últimos dados de IPCA, a inflação veio acima do que era esperado. E detalhe, ela está pulverizada. Claro. Vários setores estão gerando inflação, não é só combustíveis, né? Então, ou seja, a gente está gerando inflação, não tem medida nenhuma por parte do governo ainda pronta, entregue, em votação, que traga mais segurança para o investidor que traz dinheiro para cá. O dólar não está barato ainda. Você pode falar 5,20, ok. Não é ok. O dólar, numa economia que está estabilizada como o Brasil, era para estar 4,80. Né? Que aí tiraria bastante pressão inflacionária também. Então, ou seja, o Campos Neto, não vou nem falar o Campos Neto, mas o Banco Central, até porque ele não toma decisão sozinho, tem um colegiado que toma decisão com ele. Né? Ele olha para tudo isso aí e fala, como que eu vou passar caneta cortar os juros? Sendo que eu tenho inflação alta, não tenho fiscal resolvido, tenho um cenário externo com inflação forte, com risco de liquidez global de bancos. Né? Como que eu vou simplesmente cortar juros e dane-se, porque o governo quer, porque vai fazer a economia crescer? Não vai. Esse é o problema, não vai. Você pode cortar juros agora. Primeiro que quando você sobe juros ou corta juros, tem um período que isso leva para convergir de fato na economia. Mas no atual cenário, se a gente cortar juros agora, a gente vai ter uma inflação acelerando tudo novamente, mais rápido do que já está acelerando ainda. Né? Porque a gente não vê deflação no Brasil. A gente vê em alguns momentos, em alguns indicadores pontuais, principalmente no setor de energia e transporte, que depende puramente de combustíveis, como lá fora a guerra amenizou, essas coisas amenizou, o setor de energia caiu um pouco, isso diminui um pouco a pressão inflacionária de setores específicos. Mas no geral a gente não vê a inflação desacelerar. E aí você vem falar assim, não, mas tem que cortar o juro, porque isso é injusto. É discutível 13,75? Com certeza é. Com certeza é. Tá. O que a gente vai fazer em conjunto? Governo federal com o Banco Central. Que medida você vai tomar que a gente pode tomar junto? E essa manutenção da taxa básica, ela vai fazer também com que o governo seja obrigado a apresentar esse tão falado arcabouço. O Flávio Dino, acho que foi o Flávio Dino hoje. Eles vão ser obrigados. O Manteiga, né? Ele falou que é um chantagismo eleitoral que o Campos Neto está fazendo. Que não vejo por essa forma, mas concordo que, de certa forma, o que ele fez obriga o governo a tomar uma posição, não uma posição contra ele, mas uma posição de entregar logo, de fazer mudanças. O que é que vocês vão fazer? Exato. Que aí eu resolvo daqui. Exato, que é o correto. Cara, os dois têm que trabalhar junto, não pode ser conflitante. Então, mas essa é a primeira experiência que a gente está tendo de um Banco Central independente, né? Sim. Por exemplo, o Lula estava acostumado, talvez, com faz o que eu tô mandando aí, pronto. Justamente de um Estado brasileiro a serviço de um projeto eleitoral, né? Eu acho que isso são legados importantes, assim, por exemplo, o caso do Banco Central Independente, o Bolsonaro apoiou, o próprio Congresso Nacional aprovou. Então, assim, a gente critica, mas também tem que valorizar medidas que eu acho que foram extremamente positivas. Mas é aquilo que a gente falou, eu acho que assim, a gente já teve vários governos, já vi vários governos. Eu posso citar várias coisas boas de cada governo. Né? Claro, tem muito mais coisas ruins, né? Mas tem coisas boas também. Então, eu concordo, a independência do Banco Central, na minha visão, foi uma coisa muito boa. Uma política de Estado, né? Não é uma política de partido A ou partido B, né? Embora o Lula queira mexer nisso, né? Mas acho que você está trabalhando, fazendo o seu trabalho com a sua liberdade e tudo, e o tempo todo você está preocupado se alguém vai te demitir, né? Porque você não fez o que ele queria que você fizesse. Sim. E você está sendo técnico, está sendo eficiente dentro do cargo que te colocaram, mas não, faz toda a diferença. O tempo todo você tem que pisar em ovos ali, porque se você desagradar o seu chefe, né? Fazendo o seu trabalho. Você pode desagradar seu chefe vai te demitir. Claro. A independência de aspecto é muito importante. Eu duvido, na história de todos os presidentes de bancos centrais, que quando ele não era independente, alguém teria coragem de fazer o que o Campos Neto fez. Com toda a pressão que estava em cima dele. Não, inviável. Não, mas por que não faria, né? Seria tirado antes. Exatamente. A gente teve um crescimento bastante artificial lá atrás, justamente pelo Banco Central baixando a taxa de juros e, na outra ponta, o BNDES socando dinheiro subsidiado para o mercado. Né? Então você tinha um BNDES bancando a economia com bilhões e bilhões de reais e o Banco Central sendo obrigado, porque não era independente, sendo obrigado a manter uma taxa de juros baixa. E a gente colheu esse resultado aí na era Dilma. Né? A gente teve uma inflação disparando, porque tinha muito dinheiro no mercado, o risco fiscal aumentou muito, justamente por esse crédito subsidiado. Taxa de juros que era baixa, depois foi para 14%, e a gente emprestando no BNDES ali a 3%. Aí fica fácil, fica gostoso fazer empresa assim, né? Enfim. Eu pago para você a 14%,
né? Eu empresto para você, você me empresta o dinheiro, eu te dou, vendo o título, você me empresta, mas com uma taxa de 14, e para ele, o mesmo dinheiro que eu estou pagando 14 para você, eu empresto para ele a 3. Quem paga a conta? Gente. Entendeu? Tá aí, né? É o que a Dilma fez lá na época. E assim, sabe que o mercado tem uma preocupação que é de acontecer isso agora, né? Porque eles querem novamente que o BNDES fomente a economia, só que a gente tem aí, quando agora a gente está emitindo título ainda, precisa emitir título, a gente emite título a 13,75. Eu acho que a sociedade ela criou uma figura que talvez não seja um bolsonarista ou um lulista, mas talvez ele seja um guedista, né? Eu vi muita gente assim que apoiou o Bolsonaro e super entendo essa pessoa, né? Porque o Bolsonaro ele trazia algum tipo de previsibilidade, não ele, mas o Paulo Guedes, né? Então eu vi muita gente sendo mais guedista do que bolsonarista. Mas você sabe que na época, acho que boa parte da vitória do Bolsonaro também, claro, eu acredito bastante aquela coisa do voto do não, né? O voto do contra, na verdade. Claro. Entre votar em Haddad, eu vou votar no Bolsonaro. Mas quem era um pouco mais familiarizado com a situação, olha, Moro, olha Guedes, olha uma equipe que parecia mais técnica, falou, caramba, acho que tem coisa boa aí. E aí eu concordo com você que teve o guedismo. Eu olhava lá atrás e falava, caramba, cara, se o Guedes conseguir trabalhar, só que eu já tinha experiência que o presidente não deixa o ministro trabalhar. Entendeu? O ministro pode vir com o melhor projeto possível. Se ele olhar para o projeto e achar que não cumpre o que ele acha correto, acabou. Vou dar um exemplo agora, arcabouço fiscal. A equipe econômica fez um relatório técnico, entregou para o Lula. O Lula falou não. Por isso que não anunciou, né? Exato. Então, ou seja, então é complicado. Você pode colocar o prêmio Nobel de Economia ali. Quem manda é sempre o presidente. O Lula, quando na posse dele, ele falou, cara, eu fui eleito. Eu mando. Até tanto é que ele criticava o Roberto Campos Neto, falando assim, ele nem foi eleito, eu fui eleito. Entendeu? Mas eu concordo com o guedismo. O guedismo existe. Sim. E eu compreendo plenamente que o guedismo ele vem de uma aceitação do mercado financeiro e o Paulo Guedes é um cara extremamente qualificado. Exatamente, é um cara super bom. Não, o Bolsonaro, ele quase tirou o Paulo Guedes, né? Aquela coisa, quando as pessoas falam, o Bolsonaro apoiou o Paulo, pero não muito, né? Assim, ele foi demitido nos bastidores algumas vezes, né? Exato, não foi aquela coisa, né? Cara, mas assim, melhor isso do que nada, né? Cara, quantas vezes a gente chegou aqui de manhã e falou, puta, cara, acho que vai ser demitido o Paulo Guedes. Lógico. Quantas e quantas informações a gente recebeu? E já várias situações assim de... Tava tudo certo mesmo, e foi lá e brecou, porque não pelo fato de concordar com o Paulo Guedes, mas que o prejuízo para ele seria maior se tirasse o Paulo Guedes. E muito maior do que do Moro. Da época que o Moro saiu. Né? Tirar um Paulo Guedes seria... Tanto é que o Paulo Guedes quantas vezes não teve que furar teto, quantas vezes não foi de alguma forma usado politicamente, né? E você sabe que a gente sempre tem a visibilidade que o Paulo Guedes, ele acreditava que ele ia conseguir trabalhar. Ele acreditava. Né? Tanto ele foi até o final, mas de fato, depois ao longo do tempo, acho que ele foi pensando e falou, cara, não vou conseguir. Não existe figura mais leal ao Bolsonaro do que o Paulo Guedes, né? Eu acho que o Paulo Guedes ele teve uma lealdade assim absurda, e eu acho que ele até rachou um pouco os próprios valores que ele possuía em determinados momentos. O próprio Chicago Boy ficou um pouquinho afastado naquele determinado momento. E ele pensava... Você sabe que isso mostrou mais ainda o quanto ele era profissional, né? Porque ele ficou ali no cargo e ele tentou de todas as formas ali até o final. Se manter ali firme, porque eu acho que ele sabia que ele precisava ficar ali para uma certa estabilidade mínima possível, né? Mas enfim... Você falou que gosta de discussão, mudando de assunto aqui um pouquinho, colocando na fogueira. Você entrevistou bastante gente, a gente acompanhou aqui, enfim, pessoas de todos os segmentos, de todas as posições políticas, ideológicas. Tem alguém que você acha legal, assim, puxa, esse cara tem uma visão, ou essa mulher tem uma visão de mundo interessante? E depois, obviamente, a ponta contrária também eu vou perguntar. Visão de mundo, você foi longe, né? Cara, que eu já... conversei, assim, eu sou um cara que eu entrevistei bastante gente, cara, sei lá, desde Michel Temer, passando por ministro
de Bolsonaro. O Jorginho. Jorginho Faria Lima. Esse é maravilhoso, né? Jorginho é bom pra caramba. Beat venceu, né? Beat venceu. É forte o beat tênis, né? No mercado financeiro. É engraçado. Cara, eu acho muito engraçado. Por que você apontou pra ele? Alguém construiu uma quadra na casa. Não foi eu. Eu tenho meu prédio, mas os caras construíram na casa dele, então. Cara, o Jorginho é gente boa. Tá nessa mesa aqui. É pras crianças, pô. Puta personagem que ele criou. Puta personagem. Estereótipo perfeito. O Jorge, ele é um cara. Assim, o Jorginho, ele é um cara foda, assim, eu acho. Porque ele conseguiu criar um personagem muito nichado, muito focado, em que dialoga muito com uma determinada classe social, um público que manja disso, né? E tá fazendo um puta de um sucesso. Agora, então, eu já entrevistei desde Jorginhos Faria Limers até Temers da vida, perfeito, né? Passei por todo o percurso. É difícil citar um que eu mais concorde, é isso? Talvez alguém que você... Poxa, esse cara aqui tem uma visão bacana. Provavelmente vai ser junto com seus valores aí que... Cara, eu acho que um cara que eu particularmente concordo muito com o que ele diz é o Danilo Gentili. É um cara que eu concordo. Até que ventilou muito ele para futuro candidato, né? Eu acho um pouco difícil. Assim, acho que talvez nem ele de verdade queira isso. Mas eu vejo também muito preconceito, né? Quando os caras falam, mas ele não pode ser presidente porque ele é humorista. Pô, você tem, por muitas vezes, ladrão candidato, amigo. Entre ladrão e humorista, assim, eu não tenho esse preconceito. Eu sou muito das ideias. Obviamente que ele não tem experiência pública, nem nada disso. Mas ele tem uma coisa que na política faz a diferença, que é a habilidade de comunicação, né? Uhum. Isso aí, por muitas vezes, vale muito mais do que qualquer tipo de conhecimento gestão, Até porque um bom político é o cara que se comunica, né? Exatamente. Então eu acho que eu concordo assim mais com as visões dele. É sempre bom conversar com ele nesse sentido. E discordar, putz. Aí a lista é grande, tem tempo, né? Putz, cara, eu tenho muita gente que eu discordo, que eu entrevistei, que eu conversei. Mas assim, Mas cada uma dessas você aprende alguma coisa, certo? Sem dúvida. É melhor, né? E eu acho que eu fui cultivando dentro de mim uma habilidade de ter a capacidade de ouvir um absurdo. Porque eu acho que as pessoas sem talvez... ficar puto? Sem levar isso para casa. Entendi. As pessoas, elas talvez não tenham essa habilidade, assim. Por muitas vezes elas deixam a emoção transparecer, já vira o caos. Eu sou um cara que eu escuto algumas coisas ali que eu particularmente não concordo. A pessoa que está falando sabe que eu não concordo e beleza, ok. Não necessariamente eu vou brigar com aquela pessoa, entendeu? Eu vou, sei lá, perder 1 hora da minha vida para falar aquilo que você falou. Ou tentar convencer que o cara, sei lá, é um cara que, não tem nada a ver comigo. Tipo, beleza, ok. Quando eu acho que são coisas muito absurdas, que ultrapassam valores, assim... Por exemplo, na época, sei lá, da vacinação, da pandemia, tiveram vários momentos ali que eu me posicionei. Vários. Porque eu achava que aquilo ultrapassava o nível do ético aceitável. Ético, né? Entendeu? Várias e várias vezes eu contestei comentaristas, eu me impus ali naquele determinado momento porque eu achava que poderia aquilo ali ser prejudicial para a vida das pessoas e assim, de alguma forma aquilo era uma mentira, era um absurdo, desserviço, era né? Um desserviço, entendeu? Então eu sempre me posicionei assim, do tipo, não, peraí, tem algumas coisas que não dá. Agora, é muito diferente de você ter uma opinião divergente da sua. Uma coisa é você chegar e falar o seguinte, vacina da AIDS. Isso não é uma opinião. Isso para mim é um desserviço, entendeu? São coisas completamente diferentes. Vacina da AIDS. Por quê? Porque o Bolsonaro falou que dá, então eu tô aqui falando que dá também. Pô, isso é um desserviço, cara. Para a sociedade falar um negócio desse, entendeu? Agora, se chegar e falar, pô, eu amo o Lula, sou apaixonado pelo Lula, o Lula faz um bom governo, o cara é maravilhoso, beleza. Sua opinião. Beleza, ok, tranquilo. Apesar o que eu posso fazer? Concordar, a gente não pode, não dá para... O que eu posso fazer? A tua opinião, beleza. Acho que tem uma diferença aí do absurdo e do
indefensável e do impronunciável, entendeu? Para aquilo que... Porque eu acho que o que é impronunciável? Aquilo que atenta de alguma forma contra a vida das pessoas, entendeu? Isso eu acho que é o limite. Tem alguns limites. Tanto é que alguns embates que eu acabei acompanhando os seus, sempre foi nessa linha mesmo, né? De alguma coisa que passe uma mensagem errada ou preste um desserviço. Né? De falas de... Porque, querendo ou não, nós que estamos com o microfone, nós temos uma responsabilidade absurda, né? Porque existem pessoas que compram produtos que a gente vende, existem pessoas que acreditam naquilo que a gente fala, existem pessoas que nos acompanham, que gostam, que param o dia para nos ouvir. Então, não é possível que você não tenha a responsabilidade de que aquilo que você fala, de alguma forma, vai impactar na vida das pessoas. Não é possível que você não tenha essa responsabilidade. Você tem que ter essa preocupação, né? Claro. A gente tem muito isso, né? Porque a gente tem aqui, tipo, como se fosse um jornal da manhã, né, onde a gente comenta tudo o que aconteceu no mundo e tudo que pode ter reflexo no mercado no dia, né? Então, a gente se preocupa muito de ter uma clareza de entregar coisas que realmente fazem sentido e que podem acontecer, até para não levar ninguém... Claro, a gente não manda ninguém fazer nada, né? Mas a gente está informando a um ponto que a pessoa entenda o quanto aquilo é importante para o dia dela. Já é uma informação absolutamente relevante. Agora, no meio de uma pandemia, você, por um acaso, vir a desestimular um processo que de alguma forma está contribuindo para que a gente saia daquele momento... Puta vida! O nível de gravidade que é isso. Então, assim, eu sempre coloquei a minha responsabilidade... Nos programas que eu apresentei, eu tenho absoluta tranquilidade que a gente não transmitiu isso de maneira nenhuma, porque havia um posicionamento do Paulo ali muito claro, em horas difíceis ali, difíceis, complicadas, que por muitas vezes tinha a audiência contra o que eu estava falando, né? Porque naquele momento lá em que você se posiciona, por exemplo, a favor da vacinação, para um determinado público, aquilo era coisa de comunista. Até porque o líder da nação tinha um posicionamento... É difícil, cara. Disso. Não é fácil. Não é fácil, assim. Às vezes você tem que remar contra a maré. Mas foda-se. Valores em primeiro lugar. Aquilo que você defende em primeiro lugar. Mais uma vez. Governos passam. Políticos passam. O que fica é a tua vida. A tua imagem, a tua carreira profissional. Aquilo que você contribuiu com as pessoas de alguma forma. Isso fica. E... Tá aí o exemplo. Cara, não sei lá se tá aí o exemplo, mas é a forma que eu enxergo o negócio, entendeu? E há quanto tempo você está nessa área de comunicação? Já faz 4, 5 anos por aí. Sempre na Jovem Pan? Sempre na Jovem Pan. Tô na Jovem Pan desde 2019, acho que é isso, 2019. Pegou um período tranquilo. Um período bem leve. Sossegado, tranquilo. Peguei o momento mais fácil do país. Tranquilo, né? Mas eu quero me aprimorar muito nessa área. Tenho você é novo pra caramba ainda, assim, quero muito, sabe, progredir, evoluir. Acho que eu tenho muito que contribuir, assim, procurando sempre ouvir as pessoas, entendeu? Trazer as pessoas para próximo, gerar debate, gerar discussões, fazer uma roda pegar fogo, mas... sabe, de uma maneira que contribua de alguma forma para a sociedade. É assim que eu sempre enxerguei as coisas assim e vou continuar enxergando. Esse é o Paulo, entendeu? E a questão de liberdade do local de trabalho, né? Puta, trabalhar em emissora é um negócio complicado, né? Porque, sabemos aí, tem várias emissoras no país e cada um tem um lado, né? Baseado no que aquele lado que ela está assumindo traz de benefício para si. Né? Claro. Ponto. Você já se sentiu podado ou alguma coisa assim? Cara, ali eu tenho absoluta tranquilidade de falar, porque eu sempre faço o seguinte raciocínio quando me perguntam isso, né? Quando falavam que, sei lá, Jovem Pan é bolsonarista. Aí acusava a Jovem Pan, falavam da Jovem Pan, isso, aquilo. O que eu tava fazendo lá? Porque eu não sou... Nunca fui, nunca passei pano para Bolsonaro, sempre fui um cara muito crítico e muito, talvez, mal visto por esses caras mais fanáticos, porque eu estava ali na programação. Não fazia sentido, e não só eu, mas várias outras pessoas, Amanda Kleins da vida, Joel, que trabalhava com a gente no Morning Show, a própria Paulinha Carvalho, tantas e tantas pessoas ali que de alguma forma olhavam aquilo e falavam, opa, peraí, não.
Então, assim, sempre foi um lugar que eu tive muita liberdade para trabalhar, muita. Nunca ninguém ali chegou para mim e falou assim, ó, você tem que falar isso. Nunca, Ou cara. isso você não pode falar. Nunca. A orientação que eu sempre recebi ali é, cara, faça um debate de alto nível e para tentar, de alguma forma, jogar as pessoas para as visões diferentes que existem. Então, faz o negócio pegar fogo. Rende o bloco. E eu acho que isso sempre foi... Eu sempre acho uma... É que assim, eu acho que no seu papel, você tem que ser um bom provocador, né? Sim. Eu acho que isso é a coisa mais importante para você extrair o de melhor que tem aquela pessoa. A orientação que eu sempre recebi foi essa. Provoca. Incomoda os caras. Faz o negócio render. Que eu acho que é a essência da comunicação, né? Tá certo. Eu acho que é a orientação mais plausível para a gente receber. Agora, nunca ninguém chegou e falou que absurdo que você falou, ou que, putz, não podemos falar de determinado... Isso nunca aconteceu, cara. Pelo menos... Nem nos momentos de treta ali, que uma outra aqui aconteça ali, nunca ninguém falou assim, pô, pegou pesado, hein? Não, é assim, nos momentos de treta, das mais variados que teve ali, obviamente que às vezes a treta, ela saía da órbita do aceitável. Sei lá, quando uma pessoa manda alguém tomar naquele lugar ao vivo, aquilo ali perdeu um pouco, né? Mas nesses momentos havia simplesmente uma orientação de que, pô, não deixa chegar nisso. Óbvio que não dependia de mim, né? O Paulo, porque, sei lá, não tô na cabeça do cara. De vez em quando tinha uns caras ali que dá vontade de pegar na porrada, né? Quantas e quantas vezes ali. Eu não vou citar o nome de um ali, mas o que era do BBB que eu vou falar pra você, bicho. Eu tinha vontade de dar nele, cara. Mas ali... algumas posições, não pela pessoa. Claro, né? mas a gente sempre se deu bem, assim, nos bastidores. Nunca teve... Obviamente que discussões ali acontecem e tal, mas... eu acho o seguinte, cara, a Jovem Pan, ela tem uma contribuição forte, porque você não via debates assim em lugar nenhum, né? Debates assim que eu me refiro, tudo bem, em alguns determinados momentos passava do ponto, eu também acho isso ruim, sem dúvida. Acho que a gente tem que ajustar, mas essa cultura de se promover um debate com visões antagônicas em choque, isso é importante para a sociedade. Infelizmente, talvez uma boa parcela aí de empresas de comunicação só dessem uma única visão de mundo para as pessoas, entendeu? Isso eu acho ruim. Vou citar nome, mas senta ali para falar sobre um assunto. Eu acho ruim. Todos têm a mesma posição. Eu acho ruim. O debate de quem concorda mais com quem, eu acho ruim. Eu nunca participei de debates assim, porque isso não é nem debate, né? Isso enfim, programas. Eu sempre fui escalado ali para fazer programas que de alguma forma gerassem algum tipo de debate. E sempre foi muito legal nesse sentido, entendeu? Sempre foi muito engrandecedor para mim. Eu cresci profissionalmente com isso, né? Eu compreendi o que é a importância disso e o quanto havia uma parcela da população sedenta por isso. Querendo... Porra, beleza, já ouvi esse lado aqui. Agora eu quero ouvir o outro. E aí, para onde eu vou? Eu acho que a gente vai compreendendo. Mas ali é um lugar, assim, tem uma dinâmica própria, que é a dinâmica da Jovem Pan, mas eu comecei ali, eu me sinto em casa ali. E você acha que com essa mudança de governo, pensa assim, saiu de um mundo, entrou em outro. Não estou nem falando qual que é bom, qual que é ruim, mas com essa mudança de governo, o que você acha que mudou? Até mesmo dentro da emissora ou dentro da comunicação? Eu acho que não é mudança de governo, eu acho que é mudança de sociedade, né? A sociedade, ela já tá... A sociedade de 2023 é uma sociedade diferente da de 2022, né? Podem analisar os grupos de WhatsApp aí, tudo. Deu uma... Aquele negócio mais de ódio. Deu uma arrefecida. Então eu acho que as emissoras, de alguma forma, elas tentam entender o que é sociedade, porque no final das contas, quem é o cliente de uma emissora? É a audiência, né? Aliás, quem é que dita a regra de uma emissora é a audiência, isso eu não tenho dúvida. Agora, ali a gente continua promovendo bons debates. Sem sombra de dúvida. Ali eu presencio vários, sempre com entrevistado, com comentaristas. Só que, obviamente, não é mais naquela esfera que a gente tinha antes. Isso, enfim, acho tudo que era posto. atrito antes, né? Eu acho que na sociedade tudo era atrito, não é ali na emissora. Não digo na emissora, mas todo o assunto vinha porque estava causando um atrito e aí tinha
a briga de torcida que Sem dúvida, sem dúvida. Então eu acho que houve uma mudança muito nesse sentido, entendeu? De compreender. Agora é um ambiente muito legal. E assim, eu acho que ela presta a Jovem Pan uma função importante na sociedade, né? Querendo ou não, ela vai ser uma emissora mais de oposição, visivelmente. Ela não mudou o seu discurso, contrário ao Lula, mas é uma emissora disposta a ter diálogo com quem é de esquerda. Isso já, inclusive, nós estamos trazendo várias pessoas. Trouxemos o deputado Pedro Campos, por exemplo, no Morning Show, que é irmão do prefeito de Recife, que é líder do PSB, partido da base do Lula, de esquerda. Fizemos um debate de alto nível, trouxemos já a Tabata, já fizemos reunião, aliás, reunião não. Fizemos entrevista com o filho do Renan Calheiros, que hoje é ministro. Assim, pessoas que naturalmente a gente diverge. Eu particularmente divirjo dessas pessoas. Mas essas pessoas vão ser bem tratadas, elas vão ser recepcionadas e, querendo ou não, são pessoas que estão comandando o país. Então elas merecem ser ouvidas com respeito, com educação e... Enfim, mas eu acho que a essência ela não muda. Não muda. De maneira nenhuma. Eu não vi a essência mudar. Eu acho que são acusações que algumas pessoas fazem muito fanatizadas, entendeu? Quando fala Jovem Pan de esquerda, não sabe o que está falando. Não sabe. Não sabe o que está falando. Assim, a Jovem Pan, ela eu acho, hoje uma das poucas emissoras que consegue, de alguma forma, fazer uma contraposição. E vai continuar fazendo, porque é a essência, da Jovem Pan, né? Aliás, é o que o público da Jovem Pan sempre reivindicou e é a história da emissora. A emissora sempre foi dessa forma, né? Então eu particularmente acho isso e vejo isso no dia a dia, assim, uma oposição consciente, consistente, sem loucura, entendeu? Acho que é mais ou menos isso. Bem legal, bem legal. Eu tinha essa dúvida porque, realmente, né, principalmente na época do bolsonarismo mais ferrenho ali, né, muita gente... É aquela coisa, quem estava do outro lado do muro ali sempre achava que vocês estavam do lado de cá do muro, né? E eu confesso que em alguns debates ali que eu já vi, eu também chegava a achar, né? Mas depois vinha outros que tinham contraponto, eu ficava na dúvida, assim, então, é melhor ouvir. Eu acho que isso é sempre muito importante, né? Porque quando você ouve e faz uma crença direta sobre aquilo vira verdade para você, não Sim. seja a verdade real. Né? Sem dúvida. Eu acho que isso é interessante de citar. Uma pergunta aqui sobre o Constantino, cara. Puta, eu achava ele um mala, cara. Não sei se... Espero que ele não fique bravo comigo, mas assim... como que era o dia a dia? Porque, cara, ele era ferrenho, né, cara? Era um cara defensor, assim. Eu não convivia pessoalmente com ele, né? Porque ele ficava lá nos Estados Unidos. Participava ou não? Participava. Ele ficava lá nos Estados Unidos, né? Então, eu, sei lá, vi o Constantino 3 vezes na minha vida, alguma coisa assim, 2 vezes, nem me lembro a quantidade de vezes. Mas, cara, eu sempre me dei bem, assim, com o Constantino de entender um pouco ali o que ele falava, o que ele fazia, discordava em inúmeras vezes, já tivemos inclusive embates eu e ele ali, mas eu acho que a gente sempre estabeleceu uma certa relação assim de respeito, nunca ultrapassamos qualquer limite. Ele tem convicções fortes, né? Tem convicções fortes, eu discordo por muitas vezes do método que ele usava nas redes sociais, de xingar pessoas, isso é Paulo, mas a nossa relação sempre foi uma relação assim de respeito, entendeu? Eu acho ele um cara inteligente. Eu sempre achei ele um cara inteligente, mas o fato de ele ter muita convicção e também gostar do embate com todo mundo... Eu particularmente, assim, olhando o Constantino nesse período, eu gostava muito mais do Constantino daquela época em que ele batia nos dois. Teve uma fase do Constantino, principalmente quando ele escreveu aquele livro Esquerda Caviar, que era uma crítica, obviamente, à esquerda, mas eu me lembro que ele lascava o pau em cima do Bolsonaro. Eu gostava daquilo. Depois ele escolheu um lado, né? E depois eu acho que ele acabou escolhendo um lado, claro, e embarcou muito nisso. Aí eu acho que a gente, de alguma forma, vai perdendo um pouco o discurso ao longo do tempo, porque a gente cria uma certa dependência dessas pessoas. E aí entra naquele assunto inicial nosso, que quando você faz uma escolha... Isso. Né, você morre abraçado com ela. Isso. Mas eu acho o seguinte, meu amigo, em política nunca ninguém morre. Isso é fato. Não pense que ninguém
Todo mundo morreu. Obviamente que há momentos e momentos, e fases, entendeu? E as pessoas esquecem rápido as coisas, né? Não deveria, mas esquece rápido as coisas. É impressionante, cara. Esquecem rápido. Impressionante. E assim, pra gente encerrar, cara, de onde veio essa veia de churrasqueiro, cara? Putz, cara, na realidade eu não faço porra nenhuma de churrasco, né? Eu faço Todo lá churrasqueiro fala isso, cara. Ah, mas não faço. Acende o carvão ali. Eu acendo meu carvãozinho ali, gosto de fazer minha linguicinha e tal. Gosto de uma boa churrasqueira, padrão Largril de qualidade. Aí, ó, vai vendo. Carvão de eucalipto tratado com lascas de maçã, macieira. Eu gosto. Aliás, já que nós estamos num podcast de Faria Limers, vocês viram o carvão Dória? Esse carvão é sensacional. Carvão Dória. Carvão que você não suja a mão pra abrir. Aqueles que você põe o saco inteiro, acende embaixo ali só. Você mete o carvão ali, só tira. Vamos colocar o carvão aqui, o carvão Dória. Pra quem nunca viu, é um saco de carvão que você coloca o saco na churrasqueira. O saco inteiro você pega, rasga embaixo, acende e já. Maravilhoso, é muito Faria Limer isso. Então, e aí o que a gente tava falando? Churrasco. Aí cara, eu não faço assim, não sou profissional nem nada, só gosto de fazer umas caninhas ali, faço bem ao ponto que a pessoa quer, sei fazer ao ponto, bem passado, mal passado, ponto mais, ponto menos. Mas você tem todo o seu ritual, não tem? Tem um bom churrasqueiro. Tem o meu ritualzinho ali, da flor de sal e tal, específico, determinada quantidade de carvão, regulação de churrasqueira, mas assim, você tudo... joga água na churrasqueira, que nem um amigo nosso aí? Não. Pra tampinha da garrafa, né? Nem pego o secador e fico lá tentando acender. Tampa do isopor, assim. Não. Mas eu acho o seguinte, o que me interessou do churrasco, né? Não é nem a comida. É o momento que o churrasco proporciona. Cortella fala isso, né? Porque o churrasco, cara, ele é a união das pessoas. E eu acho que ele faz todo sentido com aquilo que a gente estava conversando antes, das pessoas poderem sentar à mesma mesa, deixar as divergências muito claras, mas talvez focar nas concordâncias, sabe? E olhar e falar, pô, o que a gente pode fazer? E o churrasco é aquele momento prazeroso tanto para o churrasqueiro que está lá fazendo, porque quem faz churrasco gosta de fazer. O cara não está fazendo churrasco obrigado, que ele detesta fazer aquilo. Não, ele está no prazer, é visível. Todo churrasqueiro é um cara mais, assim, visivelmente o cara está feliz de estar fazendo aquilo. Se o cara não estiver fazendo um churrasco feliz, vai ser uma bosta a carne dele, né? Isso eu não tenho dúvida. E eu me refiro à felicidade no churrasco daquele momento específico, daquela... Não é nem o churrasco, né? Não é o churrasco, comeu, é aquele momento teu que você vai pensar em várias outras coisas, vai ter uma certa terapia ali naquele momento que você está fazendo, vai poder refletir em algumas coisas que você não estava pensando e naquele momento fazendo uma coisa prazerosa que é a comida. Então eu acho que quando me perguntam do churrasco, muito me perguntam da carne. Ah, mas sua carne é boa? Cara, eu não acho que minha carne é boa. Mas eu acho que o churrasco que eu faço e o momento que eu promovo ali é legal demais. Porque a gente faz um churras agradável, a gente, dá risada, a gente brinca, tem uns quadros no programa que são engraçadíssimos, a gente, se diverte ali. Aquilo é um prazer que eu tenho de fazer. É um programa que eu já faço há 2 anos e pouco, tá na 3ª temporada. É num canal no YouTube, chama né? Talk Churras. Talk Churras. A gente vai deixar aí eu chamo a galera lá pra, comer um belo de um churrasco, mas o foco é na conversa, entendeu? O foco é no convidado, e às vezes dá arranca-rabo, às vezes não dá, às vezes é mais tranquilo, a gente fala de música, fala de... Já teve algum que pegou, levantou e foi embora? Não, não, ainda não. Mas, por exemplo, sei lá, semana passada não, essa semana a gente recebeu o Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo, que tá, bombado. E eu toquei moda de viola com ele. Foi do caralho. Sabe que eu tenho uma dupla sertaneja, né? Sério? Não é eu que canto, eu sou empresário de uma dupla sertaneja. Sério, cara? Pô, não sabia. Que legal. Não é essa que eu falei, né? Tá. Que susto. Eu falei, caramba. É uma dupla famosa também, mas não é essa. Cara, e aí, cara, chamamos ele, tá? Fizemos uma moda de viola, eu tocando lá violão, que eu também gosto de tocar. Violão. Toco. Mas sim, também do jeito que eu faço churrasco. Mas o gostoso é aquilo, sabe? E aí, sei lá, chamar a Malquinha Tabata, o Gentili. Fiz um especial de sneaker, que é uma coisa que eu sou apaixonado, assim, adoro tênis, adoro esse mercado de tênis. E aí chamei os maiores colecionadores, tanto de Jordan quanto em número de... Então você chamou o Naldo, né? Não.
Não, eu não chamei pessoas especiais, querido. Eu só chamei. É porque o Naldo só vai em lugares especiais também. Isso, não, ali não é lugar do Naldo. Mas eu chamei o Rodrigo Clemente, que tem 6.500 pares de tênis. Cara. Ele tem 240 metros quadrados de escritório só com as paredes de tênis. O cara tem de tudo. E aí ele levou vários pares, eu levei alguns meus, ele levou deles, e o Bruno Faus, que é do Jumpman Rotation, que é o Mion, cara, só fala do Jumpman, porque o Bruno é muito foda no que faz, as melhores fotos de tênis, de design. Depois entrei lá, Jumpman Rotation, é um puta Instagram de tênis. Pra quem gosta, né? Pra quem gosta dessa área. E aí chamei os dois e, fomos pegando tênis de 100 mil reais, 200 mil reais, 50, e analisando os tênis, assim. E eles contando as histórias. Episódio foda. TikTok tá bombado, assim. Tem vídeos de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões desse que a gente fez. E tem uma galera que curte muito isso, né? Muito. Mercado eu sou super desleixado com isso. Nossa, mercado de tênis é muito forte, cara. Muito. E ele tá crescendo muito no Brasil, assim. A gente meio que tá seguindo os rumos aí, os caminhos do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, principalmente. Aquele papo todo, aquele streetwear, né? Que a gente chama. Mas foi bem legal. E assim, tem vários episódios já planejados aí. Então vou receber, sei lá, desde Reinaldo Gotino, apresentador para falar de comunicação, passando por Tramontina, passando por Kleber Machado. Estamos conversando com o Kleber para fazer um episódio agora que ele saiu da Globo. Chegando no Mamãe Falei e passando, sei lá, pela Zoe Martínez e terminando no ministro do Lula. Então a gente faz assim, sabe? Todos os lados. Faz, geralzão e recebendo sempre as pessoas com respeito, carinho ali e dialogando, batendo um papo. Então o Churras é um projeto muito meu, assim, eu sempre... Eu achei super legal, cara. Achei super legal. Acho que eu adoro churrasco também, então eu entendi que a mensagem era essa, né? De proporcionar algum momento gostoso ali, descontraído. E num churrasco realmente você fala de tudo e, né? Porque normalmente esses programas de churrasco, sei lá, eles ensinam como faz churrasco. Eu não tenho a menor pretensão disso, entendeu? Menor pretensão. Eu quero simplesmente usar e fazer o churras, o evento, algo que as pessoas interpretem de uma forma bem legal, entendeu? É meio que esse o objetivo, assim. Eu sou fã também, só que eu gosto de churrasco mais longo. Eu gosto de fazer defumado, essas coisas. 6 horas. Costela de chão, 12 horas. 12 horas. Né? Geralmente 5 horas da manhã acendo o pique. Mas eu gosto do processo. O processo me... pensa, a gente tem um dia a dia muito estressante. Então, final de semana, eu vou lá pra chácara, lá, baixa a adrenalina, fico lá 12 horas para comer em 20 minutos. Legal, mas o processo todo é muito bom. Aí meu pai vai lá comigo de manhã, aí toma um cafezão com ele. Muito legal. Fica ali, é bom. Porra, sensacional. Bom pra caramba. Memórias, né, meu amigo? O que a gente leva da vida é isso aí, né? Verdade. É só isso. No final das contas, o que a gente vai levar são as memórias, os momentos que a gente teve com a nossa família, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente tenta. E momentos como esse aqui, você sabe que eu gosto muito desses momentos, porque como a gente estava falando, né? Cada um convidado que você vai no seu programa ou no seu churrasco, cara, você sempre tem alguma coisa que soma na sua vida ali, né? Sem dúvida. Por mais que tenha coisas discordantes, sempre tem alguma coisa que soma. Né? Sempre tem um aprendizado, sempre tem um equilíbrio de alguma coisa ali. E eu sempre gosto muito desses momentos aqui. Eu falo porque eu estou muito feliz com esse momento aqui. Que bom, verdade. Cara. Agradeço bastante aí o convite que vocês me fizeram. Um prazer enorme estar aqui. E ainda mais pessoas que estão fora da nossa bolha. Acho que é muito legal isso, né? Nossa bolha Faria Limer, né? E trazer pessoas... Tanto é que o Gurgel que a gente trouxe, cara de jiu-jitsu, cara. Nada a ver. Né? Nada a ver, mas a filosofia é legal, o jeito de pensar é muito legal. E o seu é a mesma coisa, assim, sabe? Essa postura, seu jeito de pensar eu admiro bastante. Então, acho que, né, Luê, isso casou bastante. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Se me permite, a gente sempre pede para deixar, de repente, algum material para que as pessoas possam se engrandecer também, de repente, contribuir. Pode ser um filme, de repente, um livro, um documentário, se você lembrar de algum. Alguma coisa assim, poxa, não tem que ser de mercado financeiro, não se preocupe com isso, mas assim, poxa, eu assisti isso aqui, gostei. Você sabe que a gente tem uma preocupação muito grande
a gente falando, porque apesar da gente ser do mercado financeiro, eu me preocupo muito com vida, né? Eu acho que não adianta nada você ser muito bem sucedido profissionalmente e ser um bosta na sua vida, né? Ter uma vida merda. Então, eu acho que equilíbrio é muito importante para tudo. Né? Eu gosto muito de um livro, cara, eu só me esqueci o autor, mas eu já li 2 vezes, cara. São 5 arrependimentos antes de morrer. Não sei se vocês já assistiram. O nome é bom. São 5 arrependimentos antes de morrer. E todos os arrependimentos eles estão relacionados ao trabalho. Todos. E aí ele faz uma alusão nesse livro. Depois entrem lá. 5 arrependimentos antes de morrer. Vou até pedir para a Dani pegar só o nome do autor, que eu me esqueci. Mas é um livro tão foda que eu li, assim, que ele fala o seguinte: as pessoas elas almejam um sucesso muito grande, né? Então, por exemplo, sei lá, tem muita gente que quer ser famoso, né? Pô, quero ser famoso, quero, sei lá, ter um holofote e tal. E esse livro ele fala assim, dessas pessoas, ele faz meio que um diálogo com pessoas que já estão mais velhas, estão, sei lá, com problemas de saúde e tal, e elas pensam em arrependimentos da vida dela. E aí teve uma que fala assim, pô, eu queria ser famoso, mas eu esqueci de um negócio, antes de ser famoso em casa. Caramba. Cara, eu achei tão foda, mas tão foda. E traduziu muito assim o que eu penso, assim, sabe? Do tipo, porra, beleza, tudo é muito importante. Sucesso profissional, o sucesso profissional é extremamente importante, o sucesso financeiro é extremamente importante. Mas do que adianta essa porra toda se a gente não for famoso em casa? Se a gente admirado pelas pessoas que a gente admira. Se a gente, porra, não for bem quisto pela nossa família, se a gente não tiver uma família minimamente sólida, gostosa, legal, que a gente gosta de conviver, que, sei lá, eu tenho uma, não sei se vocês são pais, mas eu tenho uma baby de 4 aninhos, assim, porra, eu quero que eu seja famoso pra ela em primeiro lugar, depois aí vamos pensar no resto, né, vamos ver, sei lá, se vai ser famoso na Jovem Pan, qualquer outro canto aí que vocês quiserem, foda-se. Se não for famoso em casa, vai ser famoso onde? Então, assim, é um livro que mexeu muito comigo. Isso, Browningware, é isso? Vale a pena, é um livro, sei lá, de 60 contos, 70 reais, um livro bem em conta mesmo, vale a pena. 5 arrependimentos antes de morrer. Vou comprar. Puta livro. Obrigado pela indicação. Hein? Vocês vão gostar. Não, gostei mesmo. Forte, né? É filosófico, né? Uma pegada mais filosófica e tal, mas eu achei muito foda. Puta livro. Obrigado. Paulo, obrigado. Puta papo, cara. Estamos aí. Mesmo. Vou te convidar para um churrasco. Com o maior prazer. Vou te Quem convidar. que vai assar carne? Quem que vai assar? Não. Quando me chama, eu só quero comer. Não quero. Não, você vai te convidar. Você vai fazer pra vocês. Melhor não. Vou comer. Tá certo. Mas obrigado mesmo aí por Obrigado. papo legal. Obrigado por ter aceito o convite e por compartilhar um pouco. Assim, acho que eu saí um pouco melhor do que eu entrei aqui. Pô, que legal. Acho que isso cara. Show de bola. muito positivo. E quando quiser saber de mercado, Com o maior prazer do mundo. conta com a gente aí. Obrigado, gente. Estou sempre à disposição. Estou lá nas redes sociais, @paulo_matias_. Se vocês quiserem me seguir lá. E o YouTube é? YouTube é youtube.com/talkchurras. É o nome do programa, Talk Churras. Na realidade tem mais talk do que churras, mas vai lá. Depois eu vou pedir para a equipe colocar na descrição aí também. Tá bom. E obrigado mais uma vez aí. Valeu. E pessoal, obrigado a todos aí. Não esquece de seguir as redes sociais do Paulo. Também segue lá o Talk Churras lá, que é bacana, posso garantir que é bacana mesmo. E deixa seu like aí, deixa seu comentário do que achou e tudo mais. E vamos que vamos. Até o próximo Falando Francamente. Luazito, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Paulão, Jefferson, obrigado. Tchau, pessoal.